Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Abre a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera aí, filho. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, Pai. Esta é a tua palavra, Senhor. E nós queremos te agradecer por ela, porque é ela que nos transforma, ela que nos cura, ela que nos liberta, ela que nos restaura, Senhor. Pai, através da tua palavra, que o Senhor possa nos levar a um nível mais profundo de entendimento. Espírito Santo, derrama revelação e sabedoria sobre nós. Nós queremos sair daqui hoje impactados e cheios pela tua presença, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, abre o nosso coração, a nossa mente, nos dá entendimento. Pai, tira todo paradigma, Senhor, quebra toda barreira, tudo aquilo que foi construído, Pai. Quebra agora, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar aberto para receber a Tua Palavra. Nós queremos estar aberto para ser confrontados pela Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, cada vez mais crescer através da Sua Palavra, Senhor. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa carta de Paulo aos Filipenses, eu queria contextualizar aquilo que a gente acabou de ler. Paulo, a igreja de Filipe nasceu em Atos capítulo 15 e capítulo 16. Essa igreja, ela nasceu de uma forma absurda, de uma forma surpreendente. Como é que foi? Paulo e Silas, eles tinham sido presos, e eles estavam na cadeia, e você já deve ter escutado essa história, né? Eles estavam lá na cadeia presos, depois de serem açoitados, depois de terem apanhado muito, e eles começaram a orar e a cantar, e eles começaram a louvar a Deus, e a Bíblia fala que as cadeias se romperam, né? As portas da prisão se abriram, e eles saíram, e o carcereiro estava no sono, num sono tão profundo, ele acordou assustado e viu Paulo e Silas saindo. E aí ele foi querer prender eles de novo. Foi querer ir atrás, e Paulo para e conversa com ele, dá uma palavra sobre ele. E ali, resumindo muito esse contexto, ali começa a nascer a igreja de Filipe, que nasce na casa do carcereiro, da prisão. Certo? Então, após isso, Paulo continua a sua jornada, né? Paulo continua a sua caminhada com Cristo, pregando o Evangelho, fundamentando as igrejas, e aí após 6, 7 anos depois, Paulo, ele faz essa carta aos Filipos, e o que ele fala aqui nessa carta aos Filipos? Ele declara aqui: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando ele escreve isso, irmão, ele está preso novamente. Quando ele escreve essa carta aos Filipos, ele está preso novamente. E eu queria falar um pouco hoje sobre: você está preso ao seu passado? Você já parou para pensar nisso? Será que você está preso ao seu passado? Porque Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Como que você já parou para analisar essa pergunta? Será que eu estou preso ao meu passado? Será que o meu passado tem me aprisionado de alguma forma?
Será que eu não consigo prosseguir adiante porque tem alguma coisa que me prende? Essa palavra Deus começou a me dar, eu falei, Deus, como que eu vou falar sobre passado? Como que eu vou falar sobre o anos 2000? O que eu vou trazer isso? E aí Deus me trouxe esse texto. Falei, caramba, muitas vezes a gente não vive o novo de Deus, porque o nosso passado não nos deixa. E aqui eu já começo a aprender uma coisa, irmão. Para eu viver o novo, o velho precisa sair. Repete isso comigo, para eu viver o novo, o velho precisa sair. Irmãos, se Paulo fosse analisar a vida dele, se Paulo fosse analisar a vida dele, ele estava pregando o cristianismo, ele estava pregando Cristo, ele estava ali empenhado em derramar tudo que ele tinha, e ele foi preso. Chegado na prisão, ele poderia falar qualquer coisa, Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou preso aqui? Eu não deveria estar aqui, eu estava pregando o seu evangelho, eu estava vivendo para ti, eu estava derramando tudo que eu tenho, eu separei minha vida para ti, e agora eu estou preso, eu vou parar, eu não quero mais prosseguir. Não faz sentido eu fazer isso. Eu dou o meu melhor, eu dou o meu amor, eu entrego tudo que eu tenho e ainda eu sou preso, eu sou açoitado, o pessoal me bate. Só que Paulo, ele sempre estava disposto a viver o novo de Deus. Sabe, irmão, muitos de nós hoje aqui não conseguem viver o novo de Deus porque a gente está aprisionado no passado. Muitos de nós aqui não conseguem ter uma renovação diária, porque a gente está preso ao nosso passado. São feridas, são marcas, tantas coisas que aconteceu com a gente, que a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue ir. Toda vez que a gente vai caminhar, a gente olha para trás, algo nos prende, isso nos bloqueia, isso não nos faz chegar na vocação de Deus, na vocação que Paulo está falando ali. E eu faço uma pergunta para você, será que você está preso ao seu passado? Será que você está preso lá nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2005, sei lá, na época que você nasceu? Será que você está preso a alguma marca que te fizeram lá atrás? Irmão, até quando você vai parar de viver o novo e ficar no velho? Até quando você vai ficar nisso? Jesus é renovação diária, Jesus é vida, Jesus ele quer algo novo para a gente todos os dias. Você já parou para pensar? Você está lendo um versículo, ou você estava participando de algum culto há 2 meses atrás, e o pastor foi e pregou sobre um versículo, e esse versículo você leu várias vezes, e nunca teve o entendimento que aquele pastor tinha. Quem já passou por isso? Só que aí passou mais 2 meses, e aí você viu outro pastor pregando de uma outra forma o mesmo versículo. Sabe o que é isso? Jesus tem algo novo todos os dias. Só que se você não estiver disposto a viver esse algo novo por conta do passado, irmão, você vai continuar nessa vidinha para sempre. Se você não tiver esse discernimento, se você não pegar isso rápido, se você não se desprender daquilo que te prende do passado, você vai continuar nessa vidinha medíocre que você vive. E aí Deus estava me ministrando. Para viver o novo, o velho precisa sair. E aí esses dias, eu estava lá em casa, um pouquinho antes do Zion vir. Cadê minha esposa? Não está aqui? Quem não sabe, minha esposa está grávida. Um pouquinho antes do Zion vir, eu comecei a limpar a casa. Aí eu fiz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí ela falou assim, que isso? Abaixou algum espírito de limpeza aí, né? Mas irmão, desde quando, um pouquinho antes do Zion nascer, e depois que eu descobri que a gente estava grávidos, eu comecei a tirar o velho dentro de casa. Eu falei, eu preciso tirar o velho. Eu comecei a jogar algumas coisas fora. Eu comecei a fazer uma limpa. Falei, não, isso daqui não vai, isso daqui não presta. Não, isso daqui joga, por quê? E aí eu falava isso para ela. Eu falei, meu amor, a gente tem que jogar fora as coisas. Por quê? Porque o velho tem que sair para vir o novo. É uma nova história, é um novo tempo, é um novo romper. E a gente precisa fazer isso, gente. Se a gente não tirar o velho, o novo nunca vai vir.
E aí eu comecei a fazer, eu estou fazendo até hoje, ela fica doida comigo, às vezes eu acordo num domingo que ela quer dormir, eu começo a fazer barulho, tirar as coisas lá, falei, o novo vai vir, estou tirando o velho, não vem não, hein? Mas, mas assim, você já parou para pensar? Na sua casa, principalmente mulher isso, né? Eu escuto essa frase muitas vezes em casa. Toda vez que a gente vai se arrumar em casa, eu estou lá me trocando, abro minha parte do guarda-roupa, pego a minha roupa normal, né? Aí vai a doutora Stephanie, vem desse lado, abriu dela, a hora que ela abre, qual que é a primeira coisa que ela fala? Caraca, mano, é padrão, não tenho roupa para vestir. Eu falei, gente do céu, então vamos dar tudo que está aí, filha, para vir um novo, aleluia. Mas você já parou para pensar? Talvez você sempre fala isso, que não tem nada para vestir, porque você não abençoa, porque você não tira o velho. Toda vez que ela vai comprar alguma coisa, ela, eu vou comprar um sapato para mim. Falo, legal, chegar em casa você vai dar 2. Por quê? Porque o velho tem que sair. Está chegando um, tem que sair. Tem que abençoar quem está. Você não está sendo abençoado, a gente tem que abençoar a outra pessoa. Gente, se a gente ficar preso ao passado, o novo nunca vai vir na nossa vida. Você já viu aquelas pessoas acumuladoras? Cara, minha avó e minha mãe era uma pessoa dessa. Falava, Jesus amado, tudo que via pegava e levava para dentro de casa. Eu falei, misericórdia. Ainda bem que eu casei, graças a Deus. Estou brincando. Mas para pensar, essas pessoas acumuladoras, elas nunca vão viver o novo. Wesley, você está profetizando isso? Não, isso é raciocínio lógico. Por que elas nunca vão viver o novo? Porque elas só sempre vão reutilizar aquilo que elas pegam. E a gente vai viver naquela reutilização. Só que Deus nunca reutilizou nada, irmão. Deus sempre fez algo novo. Então para de ser um acumulador. Para de reclamar que você não tem nada. Olha para dentro do seu guarda-roupa, olha para dentro da sua casa e tira tudo aquilo que não presta, irmão. Tira tudo aquilo que é velho, tira tudo aquilo que te prende, tira tudo aquilo que te não deixa prosseguir. Tira tudo isso. Precisa vir um novo. Até quando a gente vai viver essa vida? Até quando? Cara, você já parou para pensar quando você entregou a sua vida a Jesus? Eu entreguei minha vida a Jesus. Aqui, 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Irmão, quando você entrega a vida a Jesus, eis que tudo ficou para trás. Wesley, o que é esse tudo? Os pensamentos, a sua vida, as suas atitudes, aquilo que você falava, aquilo que você declarava, aquilo que você agia, você não vai fazer mais, porque eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. John Wesley, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação é que tira o mundo de dentro do cristão. Quando você se converte, irmão, para pensar, quando você se converte, você sai do mundo, você vem para Cristo. Então você está vivendo uma nova realidade agora. Faz sentido ou não? Então aquilo que você fazia no mundo, você não faz mais. Por quê? Porque agora você é nova criatura, só que você precisa ter esse entendimento. Porque se você não tiver esse entendimento, você vai viver a mesma vida que você vivia no mundo. Só que com Cristo, eu sempre falo isso para o nosso time, para o nosso time de voluntário, para o nosso time de liderança, eu falo, gente, se você não tem uma constante transformação na sua vida, cara, para mim, eu entendo biblicamente que você não teve um encontro real com Cristo. Se você não vive algo novo, se Deus não te transforma diariamente, para mim você não está vivendo uma vida com Cristo. Então quando você sai de Cristo, as suas atitudes precisam mudar. A forma que você falava precisa parar de ser falada. A forma que você pensava, palavrões que você falava, atitudes, grosserias, falta de respeito, falta de educação, corrupção dentro do seu trabalho, vida de pecado tem que parar, porque o mundo saiu de você. Mas aqui John Wesley está falando assim:
A conversão tira o cristão do mundo, mas o que tira o mundo dentro do cristão é a santificação. Então você saiu do mundo, só que dentro de você precisa vir uma santificação, porque se a santificação não vir, você não tem uma nova conversão, irmão. Você vai continuar praticando as mesmas coisas, você vai ter que continuar tendo as mesmas práticas, as mesmas atitudes. Então todas as vezes que a gente se converte, eu tinha o costume de mentir no trabalho. Você não vai mentir mais, porque você está em um novo ambiente. A santificação vai fazer isso com você. Quando eu estava, meu casamento, eu adulterava, agora eu não adultero mais, porque eu sou nova criatura. Eu tinha problema com pornografia, eu tinha problema com masturbação, eu tinha problema com drogas, eu era viciado. Agora você é nova criatura, porque Jesus fez isso com você quando você declarou. E a santificação é buscando todos os dias o Espírito Santo, é aceitando o Espírito Santo. Espírito Santo, vem em mim que eu estou facinho. A gente tem que falar isso para ele. Vem em mim que eu estou facinho, Espírito Santo. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, viva o novo. Irmão, quando a gente está em Cristo, a gente tem que ser nova criatura, não adianta. Se a gente quer viver o novo, a gente tem que entender esses princípios básicos. Você não veio aqui apenas só entregar sua vida por uma emoção, não. Você estava ciente daquilo que você fez. E o novo precisa vir sobre a sua vida. A Bíblia fala em Mateus 9,17 assim: nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservarão. O que esse texto está dizendo para mim? Que todas as vezes que eu tentar colocar algo novo dentro do velho, não vai se sustentar, porque não tem fundamento, não tem base. Faz sentido ou não? Quem está comigo? Irmão, está na hora da gente viver o novo de Deus. Até quando a gente vai ficar preso ao nosso passado? Como que a gente quer viver algo novo de Deus se o nosso passado está lá? Como é que a gente quer viver o novo de Deus se a gente está colocando vinho novo em odres velhos, em vasilhas velhas? Não vai se segurar, não vai se sustentar, vai quebrar. É por isso que todas as vezes que você tenta viver algo novo, você não consegue, você para. Todas as vezes que você vai começar algo novo na sua vida, você não dá continuidade. Por quê? Porque você está tentando colocar coisa nova em coisas antigas. Você está querendo viver uma experiência nova em Deus com as coisas que você fazia. Mas, irmão, o que a gente viveu em 2000, tem coisa que não funciona em 2023. Tem coisa na sua vida que você vivia 2, 3, 5 anos atrás, que não faz mais sentido para você. E se você não largar, você vai continuar vivendo essa vida. Está fazendo sentido? Amém? Você não está vivendo a plenitude da sua vida, porque você está colocando o velho onde é para colocar o novo. Quem está comigo? Irmão, Jesus te chamou para você viver algo novo com Ele todos os dias. A gente precisa ser uma igreja apaixonada, a gente precisa ser uma igreja renovada, a gente precisa ter uma palavra todos os dias. Para refletir, irmão, você está vivendo. Se eu perguntar para você, quem tem uma palavra, o que Deus tem falado com você hoje? Você vai falar uma palavra que Deus falou contigo essa semana? Ou você vai pegar algo que Deus falou com você lá atrás, há 20 anos atrás? Irmão, a gente tem que ser apaixonados por Jesus. Quando a gente é apaixonado por Jesus, decide viver a nossa vida aos pés dele, irmão, a gente começa a viver o novo. A gente tem que ser uma igreja viva, apaixonada. A gente precisa viver uma igreja abençoada, próspera. Sabe? Se a gente for parar para analisar a mulher de Ló, quando Deus manda Ló sair e falou para a mulher não olhar para trás, Deus estava dizendo: ei, esquece tudo que está lá atrás. Esquece tudo que está lá atrás, que não vai fazer mais sentido para você. Não olha para trás. Só vai, que eu tenho coisas novas para você adiante. Só que o que aconteceu? Ela saiu correndo.
Ela entendeu a palavra, ela saiu correndo. Só que em determinado tempo ela fez o quê? Viu o passado dela. E a hora que ela fez isso, virou uma estátua de sal. Irmão, todas as vezes que você olha para trás para o seu passado, sabe o que acontece? Você fica parado como uma estátua de sal. Todas as vezes que você está caminhando rumo a algo novo, se você parar para olhar para trás, você vai ficar paralisado, você não vai romper. Você não vai romper, é como se fosse uma barreira, irmão. Quando eu estava em missões, em 2014, tinha uma menina que a gente ia fazer uma peça de teatro lá, e ela não conseguia romper, irmão. Ela não conseguia exercer uma peça, a peça era só entrar, falar 2 palavras e sair. Ela não conseguia ir, irmão. Ela travava, todas as vezes que ela ia tentar, ela, Wesley, eu não consigo. Vai filha, vai que você consegue. Ela ia, Wesley, eu não consigo. Por quê? Ela estava paralisada. Toda vez que ela ia, ela olhava para trás, e ela via, isso daqui já me frustrou, isso daqui já me machucou, isso daqui já me magoou, isso daqui já fez de tudo comigo. O meu passado não me deixa prosseguir. E ela paralisava como uma estátua de sal. E Deus não quer que você fique como uma estátua de sal, irmão. Deus quer que você rompa, Deus quer que você vá além, Deus quer que você saia da sua zona de conforto, do seu passado, que você seja liberto. Ele quer que você seja restaurado, transformado, e está falando para você, ei, eu tenho uma coisa nova para você, eu quero que você viva o novo, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, independente de onde for, em todas as áreas da sua vida, Ele quer fazer algo novo sobre você. Irmão, eu quero falar aqui 3 pontos que te prendem no passado. O primeiro ponto é os apegos. Wesley, o que é apego? Apego é todas as vezes que a gente fica apegado em alguma coisa, em algum sentimento, em algum objeto. Por exemplo, quando eu estava fazendo a limpeza lá em casa, eu falava para a Stephanie, meu amor, eu vou jogar isso daqui fora. Ela falava assim para mim, não, isso aí mas por que você vai jogar fora? Isso daqui eu ganhei há 10 anos atrás. Eu falei, mas você está usando? Não. Então para que vai usar? Eu tenho apego, né? Quem tem apego não vive o novo, irmão. Quem tem apego não vive o novo. A gente precisa desapegar das coisas. Por que que Paulo viveu o que viveu em Cristo? Porque ele não tinha apego. Ele não vivia por apego. Ele estava vivendo algo novo todos os dias. Depois que a igreja de Filipe nasceu, passou 6 anos, ele escreveu as cartas aos Filipos. E aí ele escreve isso, deixando as coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo, vou caminhando. Então assim, se ele ficasse preso, depois de 6 anos, ele jamais escreveria essa carta. Ele jamais orientaria o povo de Filipenses. Jamais. Porque o passado dele ia prender ele, irmão. Mas ele estava disposto a viver coisas novas. Outra coisa que a gente tem apego, pecado. A gente tem apego a pecado, irmão. O que é esse apego a pecado? Às vezes você mente todos os dias. Você vem para a igreja, se arrepende, chora, esperneia, faz de tudo, o Espírito desce, só que chega na segunda-feira, você mente para um cliente, você mente para o seu chefe, você mente para o seu amigo, você mente a vida que você vive. Apego a pecado. A gente não pode ter apego a pecado, irmão. O pecado, o salário do pecado é a morte. Todas as vezes que a gente tem apego ao pecado, irmão, a gente vai morrer. Wesley, morte física? Não, espiritual. É por isso que muitas vezes você vive essa vida que você está, porque você tem apego ao pecado que você quer. A gente tem que desapegar dessas coisas, irmãos. Outro tipo de apego, a pessoas, a lugares. Eu não vivo novo porque eu estou apegado a fulano de tal, que está lá no Japão. Você nem fala mais com a pessoa nem está mais na sua lista de contatos, você nem segue mais ela no Instagram, você nem dá mais like na foto dela, e você está preso a ela.
E ela está lá, plena, vivendo a vida dela, bonitinha, bonitinho, e você está apegado nisso. Eu vou ficar apegado a lugares, eu vou ficar apegado a pessoas. Irmão, desapega. Às vezes a gente fica apegado às coisas da nossa família. A bisavó faz isso, a mãe fez isso, a avó fez isso, eu vou fazer também. Ei, Deus quer algo novo, que sua bisavó fazia lá atrás. Pode servir para hoje? Pode, mas a maioria das coisas não serve, irmão. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido? Deus está nos chamando para nos desapegar. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: desapega, hein? Segundo ponto que eu queria falar, sobre as feridas. Atos capítulo 16, versículo do 20 ao 23. Abre lá rapidinho comigo. Atos capítulo 16, versículo 20. Do 20 ao 23, amém? E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podem aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Irmãos, o segundo ponto são as feridas. Repete comigo: feridas. Se Paulo fosse ficar preso às feridas deles, a ferida dele, ele jamais iria viver o que ele viveu. Ele jamais ia romper aquilo que ele rompeu. Ele jamais ia ficar preso. Ele jamais ia viver a plenitude de Cristo nele. Ele jamais ia viver isso. Aqui fala que ele foi açoitado. O pessoal rasgou as vestes dele. O pessoal destruiu ele e açoitaram. Você ia aguentar, irmão? Fala a verdade. Aqui um irmão não olha na sua cara, você já quer sair da igreja? Aqui o irmão dá as costas para você, porque às vezes ele está na correria, você já quer meter o pé: vou para outra igreja, ninguém me dá atenção aqui. Calma, você não entendeu, o cara estava servindo, estava na correria, não deu. Irmão, toda vez que a gente fica preso ao passado, a gente não avança, cara. A gente não avança, não adianta. Paulo, se ele ficasse preso naquilo que ele tinha passado, ele não ia romper, irmão, ele não ia viver. E nós, muitas vezes, estamos presos a relacionamento. As feridas nos machucaram, através de relacionamento. Às vezes tem aquela amizade que te machucou, que te feriu, que não te deixa ir para a igreja, que te impede de crescer. Aquela amizade que você fala: caramba, eu estou machucado, eu não consigo prosseguir. A gente tem que abandonar isso, irmão. Às vezes a gente está preso a relacionamento de namoro. Eu não consigo namorar porque eu estou preso ao menininho que eu namorei em 2053 e 50. Já estou indo para o futuro, né? Caramba. Às vezes a gente está preso nos anos 90, 2000, procurando isso, gente. Eu não consigo ter relacionamento. Mas por quê? Eu estou machucado. O fulaninho lá fez isso. Ou a nossa separação não foi agradável. Irmão, você olha para a vida do fulano, ele está vivendo a vida dele. Você olha para a vida da fulana, ela está vivendo a vida dela. E você está preso. E você não está rompendo. E você está perdendo a oportunidade da pessoa que talvez Deus tenha colocado do seu lado. E você não está aproveitando essa chance. Às vezes você está dentro de um casamento.
e a tua esposa te machucou, e você não consegue romper, ou teu marido te machucou, você não consegue romper, e todas as vezes que vocês vão entrar no assunto, vem à tona isso, e vocês se desrespeitam, ficam feridos, não conseguem resolver isso. Ei, irmão, Deus quer um casamento novo para você, no sentido de, não de esposa, não de marido, mas no sentido de viver um tempo novo, um tempo de intimidade, um tempo de amor, um tempo de prosperidade, de felicidade, sabe? A gente fica muito preso ao passado, irmão. Libera perdão, abre esse coração aí, filho, abre esse coração aí, filha, vamos começar a viver o novo de Deus. Sabe, a falta de perdão, ela impede muita gente de viver o novo, irmão. A falta de perdão impede muito. Se você não tiver humildade para pedir perdão, você vai ficar preso naquilo que Deus está te mostrando. Você não vai viver aquilo que Deus está te mostrando. Você tem que liberar. Você tem que parar de ficar preso. Ei, já foi, já passou. Eu tenho coisas novas todos os dias. Não, abre o coração. Não é feio pedir perdão. Eu peço perdão para a Stephanie, acho que eu já bati os 70 vezes 7 por dia, né? Todo dia, né, filho? Coitado de mim. Sofre pra caramba na minha mão. Mas a gente tem que ter humildade, tem que ter humildade, gente. Sofre no bom sentido, tá? A gente tem que ter humildade, gente, para pedir perdão. Se a gente não tiver humildade, a gente não vai prosseguir. Vai viver essa vida que você está vivendo, do jeitinho que você está vivendo. Feridas, elas sempre vão acontecer. Repete comigo, feridas sempre vão acontecer. Mas eu decido como curá-las. Irmão, só depende de você. Se você tiver um coração suscetível ao Espírito Santo, se você for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e tiver um coração quebrantado, você vai romper com essas feridas, você vai avançar nessas feridas. E por último, são as experiências com Deus no passado. Repete comigo, experiências com Deus no passado. Irmão, Paulo nunca ficou preso às igrejas que nasciam, ele sempre vivia o novo de Deus. Sabe, muitas vezes a gente fica preso naquilo que a gente vive lá atrás com Deus, e aí a gente pega Deus e guarda ele dentro de uma caixinha, e aí a gente acha que Deus vai fazer isso todos os dias. Então, há 10 anos atrás, você recebeu uma palavra, você recebeu um milagre, e de repente, você acha que Deus vai fazer esse milagre todos os dias da mesma forma. Não. Se Paulo ficasse preso às experiências dele, irmão, ele não ia conseguir fundar outras igrejas não nasceriam, ele não seria o maior apóstolo do Novo Testamento, ele não seria. O que eu quero te falar hoje? Ei, se desprende daquilo que você viveu, aquilo que você viveu foi maravilhoso, só que Deus tem algo novo para você mergulhou em Deus, a gente viveu um tempo maravilhoso no retiro, a gente viveu um tempo maravilhoso na conference, a gente está vivendo um tempo maravilhoso no flow, ei, mas todos os flows, todos os cultos, todos os dias, Deus tem algo novo para a gente, irmão. Deus tem algo novo para a gente tem que viver apaixonado, a gente tem que buscar isso. Sabe por que você não vive algo novo também? Porque você não busca aprender, você não busca ter um coração sensível, você acha que você cresceu assim, vai viver assim para sempre. Abre seu coração. Deus está falando, ei filho, eu quero que você viva algo novo, eu quero te levar a lugares que você nunca imaginou que você iria pisar, mas se você não deixar o passado, você não vai viver isso. Deus está falando, ei filho, eu quero te colocar numa empresa excepcional, numa das melhores empresas, mas o teu passado não está te deixando, porque você não consegue se desprender. Ei filho, eu quero te levar a lugares que você nunca imaginou, você vai pisar em várias cidades, nações, sei lá, mas se você não se desprender do velho, você não vai viver isso, irmão. Irmão, quando você era do mundo, você dava 100%, você ouvia todos os seus amigos, você fazia tudo, irmão. Hoje o Espírito Santo é seu melhor amigo, você não cria relacionamento com ele. Olha como que é as coisas. Você ficava 3 horas na balada, irmão. Ia para a balada 3 horas da manhã, voltava às 10 da manhã.
Hoje, para servir na igreja, misericórdia. É todo empecilho, né? Mas o teu passado, você não fazia isso. E aí Deus está falando, ei, agora é novas coisas. Aquilo que você fazia para o mundo, você entregava tudo que você tinha. Só que aqui na igreja você vai ter que entregar 100% mais. Você vai ter que entregar 200%, 300%. Só que o que você faz? Dá desculpa, irmão. Dá desculpa. Não, não vou servir, não vou fazer. Mas no mundo derramava tudo lá, né? Saía até vomitando, dava 300% lá, né? Sabe, irmão, são coisas que a gente perde. Por isso que a gente para de viver. Para pensar. No começo da sua conversão, como que você era com Deus? Gás puro, não é? Pau para toda obra, estava lá. É arrumar a luz, vou arrumar. É lavar banheiro, vou arrumar. É colocar cadeira, vou colocar. Sei lá, não vai ter nada na igreja, mas quero estar lá. Vai que surge alguma coisa, vai que... Aí vem aqui, quebra a lâmpada só para poder arrumar. No começo é assim, irmão. Para pensar como que era a sua jornada cristã no início. Agora hoje, arrumar cadeira tá maluco, pô. Isso aí deixa pro pessoal do diácono, sai fora. Vou fazer não. Aí você fala pro meu irmão, ô, leva uma palavra lá. Claro, levo, mano. Pô, o que você quer que eu falo? Tem uma... Ei, que isso? Aí não. Tá entendendo, gente? Faz sentido? Ei, se desprende do passado, irmão. Se desprende do passado. Sabe? Se Paulo ficasse preso a isso, ele jamais teria escrito aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon. Se ele ficasse preso em toda a experiência que ele tinha com Deus, sabe o que ele ia fazer? Ele só ia contar a experiência que ele teve em Roma. Ele ia em Filipe e ia falar, mano, sabe o que eu vivi em Roma, Pedro? Nossa, lá eu abri uma igreja sensacional, cara, tá com 1000 membros, tá voando e tal. Ia voltar e ia pregar em Roma. Mas ele não estava preso ao passado. É por isso que ele foi um dos caras que abriram mais igreja do Novo Testamento. Agora você vai num lugar, já acontece alguma coisa, você fica preso. Aí onde você vai? Nossa, aquela igreja, meu Deus. Abrir GC? Tá louco. Você não sabe a experiência que eu tive lá na minha igreja. Tá repreendido. Tá doido? Tem um casal aqui, irmão, que eu falei assim, ei, vamos abrir um GC. Que GC, que? Tá louco? Não, aqui é outra coisa, a Lagoinha é diferente. A Lagoinha é uma mãe. Repete comigo, a Lagoinha é uma mãe. Falei, fica tranquilo, cara, cola comigo que você passa de ano. Irmão, o casal tá voando aí, GC lotado, cara. Sabe por quê? Se desprendeu do passado. Se desprendeu das coisas velhas que ficaram para trás. Ei, você está machucado com a igreja? Vem conversar com a gente, vem trocar uma ideia, a gente quer cuidar de você, irmão. Jesus quer te libertar do passado e quer que você viva o novo. Jesus quer que você volte a tocar, que você volte a servir, que você volte a viver a sua vida. Se desprenda daquilo. Não foi Ele que te machucou, irmão. Ele quer que você viva algo novo. Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz assim, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhe farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. O pessoal recebia maná todos os dias, repete comigo, todos os dias, mas eles não poderiam guardar para o dia seguinte. Por quê? Porque ia apodrecer. Todas as vezes que você tenta guardar algo que Deus está te dando para o dia seguinte, pode apodrecer. E você perder aquilo que Deus tinha no dia seguinte, que é algo novo. O pessoal do deserto, irmão, tinha um maná todos os dias eles viviam algo novo. Todos os dias caía o pão do céu novo para eles, fresquinho para eles comerem. E você aí tentando reter.
Você aí preso no seu passado. Irmão, o que a gente viveu, o que a gente tem vivido, o que você tem vivido, show de bola, glória a Deus por isso. Agradeça a Deus. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, mas eu quero algo novo. Cansei. O louvor pode subir aqui já, por favor. Cansei. Não quero mais isso. Não quero mais ficar na mesma vida. Eu quero romper. Deus, eu quero algo novo. Eu não quero mais ficar baseado nas experiências do meu passado. Eu não quero mais ficar baseado naquilo que eu recebi. Eu não quero mais ficar baseado nos anos 2000, 90, 80, sei lá qual for. Eu não quero. A partir de hoje eu quero viver algo novo. A partir de hoje eu quero viver algo novo. Assim como o pessoal do deserto, eles viviam, mas todas as vezes que eles tentavam romper, apodrecia. Todas as vezes que ele tentava reter algo para eles do maná, apodrecia. Irmão, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a viver algo novo em Deus? De verdade? Ixi, vou embora, hein? Vocês querem viver algo novo em Deus, sim ou não? Então se coloque de pé no seu lugar.